Comecei a cuidar de crianças desde o ensino médio como uma forma de ganhar meu próprio dinheiro e economizar para a universidade, que era cara. E meus pais não tinham recursos suficientes. Aos poucos construí uma clientela, pois as mães que eu atendia recomendavam meus serviços às amigas. Sempre gostei de crianças, já que sou a irmã mais velha de 2 pequenos, e ajudei minha mãe a cuidar deles desde cedo, já que há uma grande diferença de idade entre nós. Aqui é onde começa a história sombria e sinistra que devo compartilhar. Eu cuidava de 2 irmãos, uma menina e um menino, desde que eram muito pequenos. Seus pais eram clientes regulares, pois tinham que viajar a cada 15 dias para cuidar de uma de suas empresas em outra cidade. Eles eram uma família muito rica. No entanto, um dia recebi uma ligação da mãe informando que o filho mais novo havia falecido. Ele caiu de uma árvore no quintal de casa, bateu a cabeça e não sobreviveu. Fui ao funeral para prestar minhas condolências, pois tinha cuidado do menino desde que ele era um bebê e tinha um carinho especial por ele, assim como por sua irmãzinha, a quem abracei e cuidei durante o velório, já que seus pais estavam emocionalmente abalados. O menino tinha 5 anos quando faleceu, e a menina, na época dos acontecimentos, tinha 7. Passaram-se cerca de 8 meses desde essa terrível tragédia, durante os quais eles não solicitaram meus serviços, o que era compreensível devido ao luto que estavam enfrentando. No entanto, uma tarde a mãe me ligou pedindo meus serviços para cuidar de sua filha por 5 dias. Eu nunca os tinha cuidado por tanto tempo, mas a mãe explicou que eles estavam enfrentando problemas em sua empresa, que estava fora da cidade, e precisavam resolvê-los. Aceitei a tarefa, já que estava de férias da universidade e o dinheiro seria bem-vindo. Naquela noite, me despedi de meus pais e fui para a casa deles, onde eles já estavam esperando na rua com as malas prontas. Eu conhecia bem as instruções e a casa, então não conversamos muito. A mãe apenas mencionou que a menina, que chamarei de Jennifer para preservar sua identidade, estava tendo problemas na escola desde a morte de seu irmão. No entanto, ela não deu mais detalhes e apenas me pediu que não desse muita atenção se Jennifer dissesse coisas inapropriadas. Depois disso, eles partiram e dentro de casa, Jennifer me esperava olhando fixamente para o quintal, onde seu irmão havia caído da árvore. Achei a situação estranha e a chamei para ver um filme, mas Jennifer continuou olhando para a árvore, apesar de estar completamente escuro do lado de fora. Fui até ela e me coloquei atrás para ver o que atraía sua atenção com tanta intensidade, mas não vi nada. Foi quando Jennifer me disse que ele estava ali em pé, querendo entrar. Perguntei a quem ela estava se referindo, já que não havia ninguém ali. Ela mencionou o nome de seu irmão. Fiquei sem saber o que dizer e apenas a levei pela mão para longe dali. Fechei as persianas para que ela não pudesse mais olhar para fora. Ela ficou chateada, dizendo que ninguém acreditava nela, mas que seu irmão estava com medo e queria entrar em casa. Eu fiquei com medo, é claro, e disse a ela que seu irmão já estava no céu e estava bem, pedindo para ela não se preocupar mais com isso. Não sabia como lidar com a situação. Tentamos assistir a um filme para distraí-la, mas ela continuava olhando para a janela, mesmo com as cortinas fechadas. Decidi levá-la para a cozinha e fazer pipoca na esperança de distraí-la, mas estava ficando nervosa com a situação. Durante o filme, ela virava constantemente para a janela, e eu estava ficando cada vez mais ansiosa. Em certo momento, ouvi um barulho alto vindo do quintal, como se algo pesado tivesse caído no chão. Corri para a janela, mas estava muito escuro para ver alguma coisa. Acendi a luz lá fora, mas não havia nada. Tentei não pensar muito no barulho e voltei para a sala. No entanto, assim que me virei, vi Jennifer de pé na janela novamente, sem fazer nenhum barulho. Ela me assustou e perguntei por que ela estava ali, já que era tarde. Foi então que ela disse:
Você ouviu meu irmão caindo da árvore? Repreendi Jennifer dizendo que seu irmão estava no céu e que ela deveria parar de falar sobre isso. Era hora de dormir e a mandei de volta para o quarto. Fechei a janela para que ela não pudesse ver mais para fora. Ela não gostou da ideia, mas não tive escolha. A situação estava ficando cada vez mais tensa e sombria. Finalmente, no dia seguinte, levei Jennifer ao seu lugar favorito para o café da manhã, que também contava com uma área de recreação autorizada pelos pais. Pensei que isso seria uma ótima maneira de distraí-la e ajudá-la a esquecer o incidente com o irmão. Tudo estava indo bem, mas de repente um menino saiu chorando da área de jogos e correu em direção aos seus pais. Não vi Jennifer em lugar algum, então fui procurá-la e a chamei. Quando ela saiu de um escorregador, o menino a apontou e disse que ela e o irmão o haviam empurrado. Jennifer sorriu e eu me desculpei com os pais da criança. Mas eles nem responderam e saíram com o filho. Repreendi Jennifer e perguntei por que ela havia feito aquilo ao menino, mas ela afirmou que não foi ela, mas seu irmão. Isso me deixou furiosa e avisei que a acusaria com seus pais se continuasse agindo dessa forma. Jennifer fez uma expressão zangada e se sentou à mesa sem dizer mais nada. Eu estava cansada da situação, mas ainda queria saber quem era o tal irmão que ela mencionava, pois o menino que a acusou estava sozinho nos jogos. Esperei um pouco, esperando que o suposto irmão aparecesse, mas ninguém saiu. Todas as outras pessoas que estavam na área de jogos já haviam ido embora. Isso me deixou perplexa, pois não fazia sentido que o menino que acusou Jennifer estivesse sozinho. Concluí que não havia ninguém além de nós lá, e isso me arrepiou. Voltamos para casa e continuei com o plano de tarefas de Jennifer que ela havia deixado para as férias. O dia passou e a noite chegou. Jennifer foi dormir sozinha, ainda chateada comigo por tê-la tirado tão rapidamente dos jogos. Eu tomei um banho e me deitei para mexer no meu computador. No entanto, fui surpreendida por ruídos vindo do quarto de Jennifer. Ao sair do meu quarto e percorrer o corredor, ouvi a voz de um menino que parecia ser o irmão mais novo de Jennifer. Senti um medo terrível, mas decidi enfrentar a situação. Abri a porta do quarto de Jennifer devagar, e lá estava ela, no meio do quarto, falando com a voz de seu irmão, repetindo "Tirem-me daqui" inúmeras vezes. Ela olhava fixamente para a parede, sem piscar, sem se mover, apenas repetindo isso com a voz do irmão. Assustada, a sacudi e gritei para que reagisse. Finalmente ela gritou com sua própria voz e me abraçou, chorando. A levei para a sala, onde ela me contou que seu irmão não a deixava em paz, que ele estava com medo e sentia frio. Liguei para seus pais e sua mãe decidiu voltar imediatamente para casa. Contei tudo o que havia acontecido, mas ela parecia incrédula e não acreditou em mim. Apenas agradeceu por cuidar de Jennifer e me pagou antes de me pedir para ir embora. Me despedi de Jennifer e fui embora. Nunca mais fui chamada para cuidar dela e nunca soube o que aconteceu com a menina. Espero sinceramente que seus pais tenham finalmente acreditado nela, porque eu era testemunha do que ela dizia ser verdade. Fiquei com muita pena dela, pois, sem dúvida, foi uma história trágica e sombria. Bom dia, tarde ou noite a todos. Espero que todos estejam bem. Desejo que minha história seja conhecida, pois é a coisa mais horrível que já me aconteceu na vida falando sobre o paranormal. Trabalhei como babá dos 17 aos 19 anos, geralmente nas tardes ou nos fins de semana, para não prejudicar meus estudos. Em uma ocasião, minha mãe me contou que uma colega de trabalho estava procurando uma babá para cuidar de seus 3 filhos por uma noite, pois ela e o marido iriam a um casamento em outra cidade, cerca de 2 horas de distância, e não queriam voltar de madrugada. Minha mãe mencionou meu nome para a colega, que já sabia que eu cuidava de crianças, e ela concordou em me contratar.
Eu aceitei de bom grado, pois era uma sexta-feira e eu não tinha planos para o dia seguinte. Além disso, a remuneração seria boa. Lembro que era o mês de outubro, poucos dias antes do Halloween. Os 3 filhos eram todos meninos. O mais novo tinha 4 anos, o do meio tinha 8 anos e o mais velho tinha 11 anos. Hugo, o mais velho, era um pouco rebelde e me deu um pouco de trabalho. Naquela noite, Hugo convidou um amigo para jogar videogames em seu quarto com permissão dos pais. Enquanto os 2 mais velhos estavam trancados no quarto, os outros 2 meninos e eu estávamos na sala de jantar, colorindo livros de Halloween. De repente, a luz acabou e o menino mais novo começou a gritar de medo. Tentei acalmá-lo, dizendo que a luz voltaria em breve e que não havia com o que se preocupar. Eu supus que fosse uma falha em algum poste de luz, mas ao olhar pela janela, vi que as luzes na rua e nas outras casas estavam acesas, o que me surpreendeu. Decidi ligar para a mãe das crianças, que me disse que não sabia por que a eletricidade tinha acabado, pois eles estavam com as contas em dia. Ela me pediu para ligar novamente caso a luz não voltasse logo, pois iria chamar a companhia de energia. Quando desliguei o telefone, ouvi gritos altos vindo do quarto de Hugo. Corri para lá e tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. Eu batia na porta pedindo que eles a abrissem, mas as crianças não paravam de gritar pedindo ajuda. A situação estava tensa, e então ouvimos uma voz aterrorizante vindo de dentro do quarto. Era uma voz grave e estranha, e os gritos das crianças me impediam de entender claramente o que a voz dizia. Eu continuava batendo na porta e gritando para quem quer que estivesse lá dentro não fazer mal às crianças, pois a polícia estava a caminho. Nesse meio tempo, peguei meu telefone para ligar, mas para minha surpresa ele estava desligado e não queria ligar. As outras 2 crianças na cozinha também estavam aterrorizadas, chorando sem saber o que estava acontecendo. Enquanto isso, havia uma voz na sala que parecia querer zombar de mim. Eu sabia que meu celular não funcionava e nesse momento percebi que isso não era causado por uma pessoa. De repente a luz voltou e as crianças saíram correndo do quarto. Eu pude ver que havia um tabuleiro de Ouija no chão e entendi o que estava acontecendo. Algumas horas depois, consegui acalmar as crianças e o amigo de Hugo foi embora. Foi então que conversei com Hugo para entender o que tinha acontecido. Ele me contou que estavam jogando com o tabuleiro e que seu amigo estava tentando contatar seu avô, que havia falecido há alguns meses. No início nada aconteceu, mas de repente o ponteiro começou a se mover sozinho no tabuleiro. Assustados, eles pularam para trás quando a luz se apagou e uma figura alta começou a se formar na parede do quarto, quase tocando o teto. Parecia uma figura de um homem deformado. Eles ficaram paralisados de medo e de repente ouviram uma voz horrível falando em uma língua desconhecida. Hugo estava chorando enquanto me contava isso. Eu o abracei e disse que precisávamos jogar o tabuleiro fora, mas ele se recusou a tocá-lo novamente. Eu saí e joguei o tabuleiro em um container de lixo a algumas quadras de distância. Quando voltei, as crianças estavam esperando atrás da porta, dizendo que quando entraram no quarto de Hugo e acenderam a luz, a sombra ainda estava na parede. Fui verificar e, de fato, havia uma sombra perturbadora que arrepiava só de olhar, mas quando acendemos a luz, ela desapareceu. Percebi que não era um reflexo, mas algo mais sinistro. Liguei para os pais da criança e quando eles chegaram, a própria mãe pôde constatar aquela sombra horrível no quarto de seu filho. Quando o pai saiu do quarto, ele tinha o tabuleiro de Ouija nas mãos, o mesmo que eu tinha jogado fora. Expliquei a eles o que aconteceu e que alguma coisa terrível estava na casa. Eles não repreenderam Hugo, que já estava aterrorizado, assim como seus irmãos. Eles me pagaram e me agradeceram por avisar e cuidar das crianças. Eles disseram que iriam passar a noite na casa da avó e que iriam providenciar uma bênção para a casa para afastar o que quer que estivesse lá. Me despedi deles e desejei boa sorte.
Mas minha mãe me contou mais tarde que eles colocaram a casa à venda e se mudaram para outro lugar. Desde aquele dia, coisas ruins começaram a acontecer na casa e a bênção não parecia ter funcionado. Sinto preocupação pelas pessoas que alugarem o lugar, pois não acredito que serão avisadas sobre o que aconteceu lá. Por favor, tenham cuidado ao lidar com coisas sobrenaturais, evitem brincar com elas, pois pode acabar em tragédia e trazer algo muito maligno para suas casas ou vidas. Boa noite. Olá, Silvio. Gostaria que você narrasse minha história de forma anônima, por favor, advertindo que é algo forte para os sensíveis e que aconteceu de fato. Por isso, desejo permanecer anônimo e não fornecerei datas exatas, mas isso já aconteceu há alguns anos e agora me sinto à vontade para compartilhá-la com todos vocês. Quando eu tinha 23 anos, fiquei grávida. Meu namorado e eu éramos estudantes. Nenhum de nós tinha emprego. Ele decidiu sair da faculdade para trabalhar, enquanto eu, que estava prestes a concluir minha graduação, optei por continuar estudando e conseguir um emprego de fim de semana para conciliar com meus estudos. Eu estava grávida de apenas 2 meses, então podia trabalhar sem problemas. Uma amiga da universidade me contou que às vezes cuidava de crianças nos fins de semana ou durante a noite, e que pagavam bem, dependendo do horário. Ela me recomendou para um dos clientes dela, um casal que precisava de alguém para cuidar do filho de 6 anos durante um fim de semana, pois precisavam sair da cidade. Eu estava muito animada com meu primeiro emprego como babá. Minha amiga explicou tudo o que eu deveria fazer. E ao chegar à casa da família, os pais me deram as instruções necessárias, acrescentando que eu teria um pouco de dificuldade em fazê-lo dormir, pois eles haviam se mudado recentemente para aquela casa. E o menino dizia que não gostava de dormir lá à noite. No entanto, o menino era muito tranquilo, exceto por sua fixação em ficar no corredor do lado de fora da casa, que conectava o pátio da frente com o de trás. Ele nunca brincava em nenhum dos pátios, apenas passava o tempo falando sozinho. A casa era de um só andar, e o quarto do menino ficava ao lado desse corredor, com sua janela voltada para ele. Eu consegui observá-lo do interior do quarto para garantir que ele estava bem, pois era difícil convencê-lo a entrar na casa durante o dia. Lembro-me de ter perguntado com quem ele estava conversando sempre que estava lá, pois era o único lugar onde ele falava sozinho. Ele respondeu que estava conversando com sua amiga Adriana. Perguntei se ela era uma amiga imaginária e ele disse que não, que era uma amiga real que morava naquele corredor. Fiquei perturbada ao ouvir isso, mas tentei não dar muita importância. No sábado à tarde, o menino estava novamente no corredor e eu o deixei brincar lá, pois ele insistia. Enquanto ele brincava, aproveitei para fazer o jantar. Quando começou a escurecer, fui ao corredor para chamá-lo, mas notei que ele estava dizendo coisas muito estranhas. Ele estava falando para sua amiga imaginária, Adriana, dizendo para ela não ficar triste e que ela e seus pais podiam continuar vivendo na casa dele. Ele fazia gestos como se estivesse segurando alguns carrinhos de brinquedo, como se quisesse emprestá-los a ela. Decidi que era o suficiente e o chamei para entrar em casa. Após o jantar, ele estava muito sério, então tentei conversar com ele. Foi minha primeira vez como babá e não tinha experiência com crianças. Perguntei se Adriana tinha gostado do macarrão e ele respondeu com tristeza que ela não pôde jantar com ele. Perguntei por quê e ele disse que ela não podia sair do corredor, nem ela, nem seus pais. Fiquei intrigada com a história dele, que me pareceu perturbadora. Não me lembro exatamente o que disse depois disso, mas o levei para dormir. O domingo chegou, e era o dia em que os pais finalmente voltariam para casa. Meu trabalho com o menino estava concluído. No entanto, a parte mais perturbadora aconteceu algum tempo depois.
Passaram-se meses e eu não cuidei mais do menino, pois só fiquei no emprego por alguns dias. Mais de um ano depois, uma manhã, liguei a televisão em nossa casa. Agora vivia com meu namorado. Ele adorava assistir às notícias locais por causa de sua formação em jornalismo. Quando vi a imagem que estava nas notícias, reconheci imediatamente a casa. Na imagem, vários peritos estavam escavando o solo daquele corredor, e a notícia dizia que haviam encontrado os restos mortais de 3 pessoas em uma casa residencial. Meu coração começou a bater muito rápido e aumentei o volume para ouvir a notícia completa. Descobri que tinham capturado um criminoso que confessara mais de 8 assassinatos. Ele tirou a vida de muitas pessoas, e uma delas era uma família que morava naquela casa. O criminoso entrou na casa uma noite enquanto eles dormiam e tirou a vida dos 3, mãe, pai e uma menina de 6 anos. Ele os enterrou naquele corredor do pátio e ficou vivendo lá por algum tempo antes de fugir. Isso já havia acontecido há mais de 3 anos e a família nunca foi encontrada. Seus parentes os deram como desaparecidos, e é por isso que a casa estava disponível para aluguel. Lembrei imediatamente de tudo o que aconteceu nos dias em que cuidei do menino e agora tudo fazia sentido. Ele podia ver a menininha que estava enterrada ali e ela era sua amiga. Chorei muito nos dias seguintes, especialmente porque estava muito sensível após dar à luz meu bebê. Não conseguia acreditar no destino daquela menininha, mas pelo menos sua família poderia dar a ela um enterro digno. As crianças são muito perceptivas e podem ver coisas que nós não vemos. Portanto, se seus filhos disserem que estão vendo algo fora do comum, não os ignorem, como eu fiz com aquele menino. E os pais também podem estar vendo algo que não é deste mundo. Eu era caminhoneiro e geralmente fazíamos viagens à tarde ou à noite. Sempre levava um ajudante comigo caso eu ficasse cansado. Era ele que cuidava de tudo. Tudo estava indo normal como de costume. Lembro que já estava escurecendo quando o trailer começou a apresentar problemas. O veículo parou e se recusou a ligar. Isso aconteceu quando já estávamos a alguns quilômetros do posto de gasolina. Meu companheiro optou por ir a pé até o posto em busca de ajuda, enquanto eu resolvi ficar tentando consertar o trailer, pois tinha algum conhecimento de mecânica. Passaram-se cerca de 10 minutos. Naquela noite em particular, a lua estava brilhante e a estrada estava vazia. De repente comecei a sentir muito frio e preferi me refugiar no trailer enquanto tentava resolver o problema, já que não conseguia identificar a falha. Deitei-me e me cobri com meu casaco. Foi quando comecei a ouvir uivos seguidos de passos do lado de fora.
Eram passos fortes e pesados, acompanhados de grunhidos. Fiquei assustado e me cobri completamente, estendendo a mão para trancar as portas com segurança. Não sei quanto tempo se passou, mas de repente o trailer começou a ser sacudido e os passos lá fora ficaram mais pesados e intensos. Reuni coragem e peguei uma barra de ferro pensando em sair. Foi nesse momento que uma luz iluminou a parte da frente do trailer. Mais tarde ouvi meu companheiro gritando que havia conseguido ajuda. Saí correndo e o questionei se havia visto algo do lado de fora. Ele me olhou confuso e disse: "Não vi nada, mas precisamos ir com um senhor que gentilmente nos ofereceu carona em sua caminhonete. Ele nos levará até a cidade mais próxima. Já entrei em contato com a empresa para relatar o ocorrido e eles enviarão alguém para cuidar do trailer." Dentro da caminhonete do senhor que nos levou, ele me alertou que teria sido melhor se eu tivesse ido com meu companheiro desde o início, pois nunca deveríamos ficar sozinhos naquela estrada. Muitas pessoas desapareceram ali, e alguns diziam que tinham visto algo que as levou embora. Comentavam sobre uma enorme criatura com pelos negros e olhos vermelhos. Não sei se isso era o que estava lá fora naquela noite, mas nunca esquecerei o terror de ouvir aqueles uivos e os passos pesados que cercaram o meu trailer naquela noite. Só agradeço a Deus que chegaram a tempo. Após aquele incidente, nunca mais fiquei sozinho em nenhuma estrada por onde passei. Me chamo César, sou um motorista de caminhão com muitos anos de experiência nesta profissão. Nela vivenciamos paisagens deslumbrantes e situações inexplicáveis que deixam marcas para a vida, seja para o bem ou para o mal. Em setembro de 2009, logo ao amanhecer, enquanto seguia minha rota, uma densa neblina cobria a estrada, como é comum nessa época do ano na região. Naquele dia, a visibilidade estava bastante reduzida, e os sinais de trânsito indicavam a presença de lombadas e a necessidade de reduzir a velocidade, devido à proximidade de uma pequena comunidade à beira da estrada. Após passar pelo local, continuei a subir uma ladeira íngreme com o meu caminhão pesado, enquanto outros veículos me ultrapassavam de forma imprudente na densa neblina. Todos os meus sentidos estavam alerta, preocupados com a possibilidade de um encontro frontal com outro veículo. Foi nesse momento que uma caminhonete picape de cabine dupla começou a ultrapassar pelo lado esquerdo. À medida que nos aproximávamos de uma área onde a estrada passava entre montanhas, as luzes de um carro vindo em direção contrária me fizeram segurar firmemente o volante, antecipando um possível acidente. O que aconteceu em seguida foi surpreendente. Antes do impacto, observei no espelho retrovisor uma senhora idosa coberta por um chale preto que escondia seu rosto, sentada na segunda fileira da caminhonete picape. Ela olhava fixamente para mim, segurando um pequeno menino em seu colo. As luzes do carro vindo em direção contrária fizeram com que o motorista da caminhonete batesse no meu lado esquerdo, e o carro da direção oposta desviou rapidamente para o lado da estrada. Perdi de vista o veículo da direção oposta na densa neblina, enquanto a caminhonete perdeu o controle e colidiu contra uma elevação da estrada, dando voltas ao mesmo tempo em que eu também perdi o controle do meu caminhão, acabando recostado na lateral da estrada. Após os impactos violentos, peguei meu celular e liguei para os serviços de emergência. Ao sair do caminhão, ouvi os gritos angustiados de uma jovem que vinha na caminhonete procurando seu filho, que eu havia presumido estar dormindo no banco de trás com a senhora idosa. Por sorte, eles estavam bem, e o menino foi encontrado ileso sob algumas bagagens. Quando me dirigi para a estrada atrás da caminhonete da direção oposta, onde imaginei que o acidente poderia ser igualmente grave, para minha surpresa, não encontrei nenhum vestígio de um acidente ali. Perguntei aos outros motoristas que vinham atrás de mim se tinham visto alguma coisa, mas ninguém tinha visto nada. Nesse momento, um arrepio percorreu meu corpo e preferi não fazer suposições.
Guardei silêncio e aguardei a chegada dos serviços de emergência. Quando a ambulância chegou, pude ver claramente que a jovem mãe e seu filho estavam sendo atendidos e transportados para o hospital. No entanto, a senhora idosa, vestida com seu chale negro, estava sentada no topo da ambulância, olhando fixamente para a maca onde a jovem mãe estava. Isso me deixou perplexo. Após prestar depoimento na delegacia local, o oficial encarregado me disse que eu não poderia sair até que a mãe e o filho recebessem alta. Foi então que perguntei sobre a senhora idosa e o oficial imediatamente ligou para o hospital para verificar o relatório médico. No entanto, eles afirmaram que em nenhum momento uma senhora de preto havia chegado ao hospital. Apenas a mãe e o filho haviam sido atendidos. Diante dessa estranha situação, fiquei atônito. O oficial de polícia apenas disse que às vezes acontecem coisas impossíveis de explicar, sugerindo que talvez tenha sido a presença de um anjo que os acompanhava. Talvez essa seja a explicação mais lógica para o ocorrido. Isso aconteceu comigo exatamente há 10 anos. Eu estava dirigindo meu caminhão durante uma viagem noturna. Eram quase 3 da manhã e eu estava em uma estrada menos movimentada. Devido à carga valiosa que estava transportando e à necessidade de coletar dinheiro em espécie, a cabine do meu caminhão estava equipada com vidros extremamente espessos. Enquanto dirigia a cerca de 90 km por hora, algo inesperado aconteceu. Um animal surgiu dos arbustos e colidiu violentamente com o vidro da cabine. O impacto foi tão intenso que fez meu caminhão tremer e, surpreendentemente, o vidro que deveria ser resistente quebrou. Isso era algo completamente inacreditável, pois esse tipo de vidro não deveria se quebrar com facilidade. Depois do impacto, senti outro baque quando as rodas do caminhão passaram sobre o que quer que fosse que eu tinha atingido. Isso me deixou assustado, pois comecei a suspeitar que poderia ter atropelado alguém. Parei imediatamente e dei marcha a ré para verificar a situação. No entanto, o que vi foi perturbador. Havia um homem debaixo do meu caminhão. Eu estava chocado com a cena que se desenrolava diante de mim. Aquele homem estava gravemente ferido, com seu rosto desfigurado devido ao impacto. Eu quase desmaiei devido ao choque. Sem saber o que fazer, entrei em pânico e covardemente decidi abandonar o local do acidente. Dirigi por mais alguns quilômetros quando meu caminhão começou a apresentar problemas. As luzes começaram a falhar e o motor começou a perder potência. Tive que parar e usar uma lanterna para investigar o que estava acontecendo debaixo do capô. Foi nesse momento que o motor parou de funcionar, me deixando apavorado no meio da estrada escura. Por algum motivo, tentei ligar o caminhão a toda velocidade e, surpreendentemente, as luzes voltaram a funcionar e iluminaram a estrada. Quando olhei para a frente, fiquei chocado ao ver o mesmo homem que eu havia atingido, de pé no meio da estrada. Isso não fazia sentido. Como alguém poderia sobreviver a um impacto tão violento? Nesse momento, comecei a orar e pedir ajuda divina, pois a situação estava indo além da minha compreensão. E como aquele homem já estava ali, naquele estado deplorável, lembrando que dirigi por cerca de 5 quilômetros. Logo depois, o caminhão voltou a funcionar e eu acelerei para passar por cima da figura que estava na estrada. Não parei até chegar a uma loja de conveniência, onde entrei nervoso para comprar cigarros. O atendente ficou impressionado com minha aparência abalada, mas eu o ignorei e retomei minha viagem. Após entregar minha carga em meu destino, autorizaram meu retorno, mas o medo me fez escolher um caminho alternativo. Quando finalmente retornei à minha casa, algo ainda mais aterrorizante aconteceu. Fui recebido pelos uivos inquietantes dos cães da vizinhança, que apontavam com suas cabeças para o topo do meu caminhão. Um ser estranho saltou da carga e desapareceu na escuridão.
Os cães tentaram persegui-lo, mas não conseguiram alcançá-lo. Correu em direção às montanhas, deixando-me ainda mais aterrorizado. Percebi que algo sobrenatural estava ocorrendo. Meus colegas costumavam contar histórias assustadoras sobre a região em que eu estava, mas nunca imaginei que isso aconteceria comigo. Desde então tenho pesadelos frequentes, mas acredito que Deus está me protegendo e que nunca me abandonará. Olá, RD. Estou escrevendo este e-mail para te contar sobre um evento perturbador que aconteceu com meu marido, meu filho, que naquela época tinha 5 anos, e comigo enquanto estávamos viajando de carro pelos Estados Unidos em 1999. Até hoje, recordar esse episódio me dá arrepios, assim como ao meu esposo. Meu filho, por ser muito pequeno na época, não se lembra. No entanto, aquela noite foi um verdadeiro pesadelo para nós. Estávamos a caminho das férias de Semana Santa com meus sogros, que moram lá. Saímos à tarde e a noite nos alcançou no percurso. Paramos em um posto de gasolina à beira da estrada para abastecer o carro. Meu marido precisava de gasolina e eu aproveitei para levar meu filho ao banheiro e comprar alguns doces que ele queria. Tudo parecia normal, havia poucas pessoas e estava tranquilo. Ao sair da loja, avistei um senhor vestido de palhaço parado ao lado da porta. Ele sorria para o meu filho e estendia a mão, oferecendo um balão. Confesso que isso me assustou um pouco, pois sempre tive medo de palhaços. Meu filho também tinha medo, mas ainda assim queria pegar o balão. Senti como uma intuição de mãe, algo estranho com aquele homem. Por isso me aproximei para pegar o balão e dar ao meu filho. O homem não sorria, e sem dizer uma palavra, agradeci e levei meu filho de volta ao carro que ainda estava no posto de gasolina. No entanto, percebi que o homem não tirava os olhos de nós, o que me deixou nervosa. Comentei discretamente com meu marido sobre o que estava acontecendo, e ele olhou na direção do palhaço. No momento em que isso aconteceu, o palhaço desviou o olhar. Meu marido terminou de abastecer o carro e partimos rapidamente dali. Ele me questionou por que eu aceitei o balão daquele homem, podendo ser perigoso, já que não conhecíamos as intenções das pessoas. Expliquei que estava nervosa e não soube como reagir, mas que não permiti que nosso filho se aproximasse. Fui eu quem pegou o balão da mão dele. Enquanto isso, meu filho brincava com o balão verde que recebeu. Seguimos viagem por um bom tempo e meu filho adormeceu, deixando o balão encostado no teto do carro. Tudo parecia normal, até que, de repente, o pesadelo começou. Meu filho, ainda dormindo, começou a chorar como se estivesse tendo um pesadelo. Tentei acordá-lo, mexendo em suas pernas, mas quando ele abriu os olhos, a situação piorou. Ele chorava mais, dizendo que estava com muito medo e suas palavras foram: "O palhaço vai me levar." Senti um calafrio ao ouvir meu filho dizer aquilo, mas agi normalmente, tentando acalmá-lo, dizendo que era apenas um pesadelo e que estávamos ali, eu e seu pai, para protegê-lo. Meu esposo também tentava acalmá-lo, mas era inútil. Pedi para meu marido parar por um momento para que eu pudesse ir para o banco de trás com nosso filho e tentar acalmá-lo. Procuramos um lugar para parar, mas antes que conseguíssemos, avistamos alguém caminhando entre as árvores à frente. Conforme nos aproximávamos, vimos que era o mesmo palhaço, com seus balões e aquele sorriso grande e brilhante. Não sabíamos o que ele fazia ali e como soube exatamente onde estávamos, já que tínhamos dado muitas voltas para encontrar a estrada que levava a Dallas. Não vimos ninguém nos seguindo desde que saímos do posto de gasolina e o palhaço permaneceu ali parado, até o perdemos de vista. Pedi a meu marido para acelerar e não parar por nada, pois aquilo já não fazia sentido. Senti que era algo sobrenatural e meu filho, que não parava de chorar, confirmava isso. Nunca havia visto tanto medo nos olhos dele. Fui para trás e abracei meu filho enquanto meu marido expressava sua raiva ao palhaço, acreditando que era alguém fantasiado nos seguindo porque queria algo com nosso filho.
Eu insistia que não podia ser uma pessoa, já que ele apareceu de repente no meio do nada, exatamente onde íamos parar. Mas meu marido continuou dirigindo até chegarmos a outro posto de gasolina, pois um dos pneus estava muito baixo e precisava de ar. Meu filho e eu ficamos no carro e ele já estava mais calmo, comendo um dos doces que havia comprado. De repente, meu filho gritou, mamãe, apontando para um lado entre as árvores. Lá estava o mesmo palhaço com seus balões e seu sorriso. Meu marido, furioso, foi até lá gritando com o palhaço, perguntando qual era o problema e dizendo que chamaríamos a polícia. O palhaço começou a caminhar em direção às árvores, sorrindo e acenando. Foi a coisa mais perturbadora que já vi. Ele desapareceu na escuridão das árvores. Meu marido voltou para o carro e partimos novamente. Antes disso, ele pegou o balão que o palhaço havia dado ao nosso filho e o jogou pela janela na direção em que o palhaço havia ido. Isso me assustou ainda mais. Continuamos a viagem até chegarmos a Dallas e nunca mais vimos aquele palhaço macabro que nos atormentou naquela noite. Ao contar aos meus sogros o que aconteceu, meu sogro disse que nunca devemos aceitar presentes de estranhos. Principalmente quando se trata de nossos filhos, já que há pessoas que desejam fazer mal, seja com objetos com energias ruins ou doces envenenados. No entanto, eu sentia que havia algo mais nisso. Até hoje tenho a certeza de que aquele palhaço não era humano. Não sei o que era, mas algo sobrenatural e maligno. Tenho convicção de que foi por meio daquele balão que ele deu ao meu filho que conseguiu nos localizar e tentar causar algum dano a ele. Espero que essa experiência sirva de advertência a todos que têm filhos. Nunca aceitem presentes de estranhos. Há muito mais por trás disso do que podemos compreender. Fiquem alertas e protejam seus filhos. Em uma ocasião, estava viajando para entregar produtos congelados em um destino distante. Saí de uma cidade e segui uma rota que cruzava outra região. Tive companhia na viagem, alguém que me acompanhava para aproveitar a oportunidade de cruzar a fronteira para fazer compras nos Estados Unidos. Essa companhia tornou a viagem mais agradável, pois não estava sozinho na estrada. Pela manhã, cruzamos de uma região para outra por meio de um ponto de passagem. Nesse local, testemunhamos um acidente chocante que nos deixou pensativos durante o restante do dia. Continuamos a viagem e o dia transcorreu sem grandes incidentes. À noite, meu companheiro de viagem começou a me questionar sobre experiências estranhas na estrada, como fenômenos paranormais que poderiam ter me assustado. Eu compartilhei algumas dessas experiências, desde lembranças de minha infância até experiências mais recentes. Chegamos a um local onde vimos algo incomum. No meio da estrada, à distância, uma pessoa em uma bicicleta estava se movendo de forma errática, como se estivesse sob a influência do álcool. Eu estava dirigindo a uma velocidade considerável e não conseguia parar facilmente, já que estávamos em uma estrada desafiadora. Tentei alertar a pessoa acendendo os faróis e buzinando, mas ela não reagiu. Ao tentar mudar de faixa, percebi que havia outro veículo ao meu lado, o que tornava uma manobra brusca perigosa. A pessoa na bicicleta simplesmente não saía do caminho. Naquele momento, implorei a Deus por perdão. Quando passei por cima da pessoa com o veículo, ouvi claramente o impacto. Tanto eu quanto meu acompanhante naquela noite entramos em pânico. O medo tomou conta de nós e decidimos não parar, com receio das possíveis consequências. Foi um momento em que o senso de responsabilidade desapareceu diante do medo. Decidimos parar mais adiante em um posto de combustível. Enquanto meu companheiro de viagem estava visivelmente abalado, consegui me acalmar. Fui verificar o veículo em busca de vestígios da pessoa que atropelamos, mas não encontramos absolutamente nada. Isso nos pareceu estranho, já que em casos anteriores de atropelamento de animais, havia vestígios nas rodas e um forte odor. No entanto, como não encontramos evidências, decidimos não contatar as autoridades.
Quando estávamos prestes a sair do local, um funcionário do posto se aproximou de mim e perguntou o que havia acontecido. Eu estava apreensivo, mas ele explicou que algumas pessoas param ali para verificar se já atropelaram alguém na estrada. Ele me disse que isso ocorre com certa frequência, mas as autoridades geralmente não tomam providências. Ele acreditava que o que tínhamos visto era um fenômeno sobrenatural. Isso deixou meu companheiro de viagem ainda mais aterrorizado e desde então ele acredita em fantasmas. Essa é uma experiência que jamais esqueceremos. Meu nome é Augusto Ramos e gostaria de compartilhar esta história, ou melhor, esse relato, pois é 100% real. Isso aconteceu com minha namorada e comigo em uma estrada pouco movimentada. Digo pouco movimentada, pois atualmente há muita criminalidade naquela área. No entanto, tomei a decisão errada naquela noite de seguir pelo caminho usual. O irônico é que nem tivemos problemas com gangues criminosas ou algo de tipo. Nossa experiência foi mais de natureza paranormal. Algo que já tínhamos ouvido falar, mas nunca acreditamos. Era o ano de 2016 e minha namorada e eu saímos para essa estrada para passar o ano novo com a minha família. Era um trecho curto, de apenas 2 horas e meia, então optei pela estrada convencional em vez da autoestrada, sabendo que devido à época, a autoestrada com pedágio estaria muito congestionada. Concordamos em seguir pela estrada comum. Cerca de 1 hora depois, minha namorada e eu estávamos cantando alegremente quando, do nada, algo surgiu à minha frente. O que me fez frear bruscamente e o carro ficou atravessado na estrada. Ambos estávamos com cinto de segurança, então nada nos aconteceu além do susto. Minha primeira preocupação foi verificar se minha namorada estava bem. Fisicamente, ela parecia bem, mas estava muito assustada, assim como eu. Ela perguntou com voz trêmula o que tinha sido aquilo. Foi então que olhei para a frente e vi uma mulher vestida com hábito de freira caminhando em direção ao nosso carro. Tentei ligar o carro, pois estávamos em perigo ao ficar ali atravessados, pois outro veículo poderia não nos ver, embora a estrada estivesse bastante deserta. O carro demorou a ligar e, à medida que a mulher se aproximava, pudemos ver seu rosto completamente desfigurado. Minha namorada começou a gritar descontroladamente, pedindo para eu ligar o carro e sair dali. Eu tentava acalmá-la, mas a verdade é que eu também estava muito assustado. Finalmente, o carro ligou e saía em alta velocidade, deixando aquela mulher para trás. Ela continuava chorando e perguntando o que diabos tinha sido aquilo. Eu não sabia como responder. De repente, minha namorada ficou em silêncio e sua expressão de medo desapareceu para um rosto sem expressão alguma. Eu a chamava pelo nome, perguntando o que estava acontecendo, o que me assustou. Ela simplesmente olhava fixamente para frente com o olhar perdido. Pensei que fosse uma brincadeira de mau gosto, mas não era o caso. Comecei a entrar em pânico, sem saber se deveria parar para ajudá-la ou continuar dirigindo até chegar a alguma cidade. Nesse momento, ela começou a gritar de forma tão terrível, com uma voz que não era a dela. Quase perdi o controle do volante. Freiei bruscamente novamente ao lado da estrada, tirei o cinto de segurança e saí do carro, pois estava com muito medo e não sabia o que fazer com minha namorada possuída por algo. É algo que não desejo a ninguém. De repente, ouvi a voz da minha namorada, que voltou a chorar, pedindo ajuda, pedindo para ser tirada de lá, dizendo que algo havia se apossado dela e que não sabia o que era. Ela estava inconsolável. Voltei para o carro e dirigi sem parar até finalmente chegar à cidade. Ela se acalmou um pouco ao ver que estávamos cercados por pessoas e mais carros, mas ela nunca soube explicar o que a possuíra. Disse que, de repente, sentiu que algo entrou nela e não conseguia falar ou controlar seus movimentos, como se estivesse em paralisia do sono, mas de forma mais intensa, pois sentia que havia algo dentro dela usando-a para falar, ou neste caso, para gritar.
Existe uma lenda naquele local que agora sabemos ser real e vou contar para que saibam o que pensamos ter possuído minha namorada. Contam que no início do século passado, naquela região, havia um convento onde aconteciam muitas atrocidades, mas a mais comentada é a história de uma freira em particular. Ela engravidou e as outras freiras jogaram ácido em seu rosto. A mulher teve um ataque cardíaco e morreu. Desde então dizem que ela aparece naquela estrada e causou muitos acidentes. Muitas pessoas sobreviventes contam que, por culpa de uma freira com um rosto horrível que atravessou o caminho, perderam o controle de seus carros. Para nós era apenas uma lenda urbana, nada mais. Claro que não acreditávamos em coisas desse tipo, mas acabamos vivenciando isso de maneira muito real. Até hoje não entendo por que aconteceu conosco e por que aquela freira tomou posse do corpo da minha namorada. É algo que não conseguimos compreender. Não sabemos se ela queria nos dizer algo ou simplesmente gritar como fez. Até hoje é a coisa mais horrível que nos aconteceu. Nunca mais passamos por aquele lugar. Sempre que viajamos, pegamos a autoestrada e durante o dia. Infelizmente, aprendemos da pior maneira, mas conseguimos sobreviver para contar a história. Olá, comunidade. Enviei este relato para o canal compartilhar com todos vocês. Meu filho me apresentou a este canal e comecei a ouvir todas as histórias das pessoas. Foi por isso que me animei a contar a minha, algo muito pessoal. Embora muitos anos tenham se passado, ainda sinto como se tivesse acontecido há pouco tempo e ainda dói. Não direi meu nome verdadeiro nem o das pessoas na minha história, por respeito e privacidade, mas isso realmente aconteceu e foi o momento mais amargo que minha família e eu vivemos. Na época eu tinha 20 anos e sou a irmã mais nova de meus 2 irmãos. Meu irmão do meio estudava no exterior, mas sempre voltava para casa nas férias para ficar com meus pais e conosco. Embora meu irmão mais velho já estivesse casado e morasse em outra casa, sempre nos reuníamos, principalmente em datas como o Natal. Porém, nas férias de dezembro de 2004, nossas vidas mudaram para sempre. Meu irmão, que estava longe, saiu para a estrada em uma tarde para passar as festas de fim de ano conosco. Lembro que fazia muito frio, quase chegando a 0 grau, e a noite já havia caído. Eu estava ajudando minha mãe a preparar o jantar, pois planejávamos nos reunir em casa para receber meu irmão e jantar em família. De repente, o telefone tocou. Era meu irmão ligando do celular dizendo que seu carro tinha quebrado no meio do nada. Pediu que não contasse aos meus pais para não os preocupar. Ele disse que já tinha chamado um guincho para ajudá-lo, mas que demoraria mais para chegar, pois ele ainda estava longe da cidade. Ele me pediu para dizer aos meus pais que ele chegaria um pouco mais tarde do que o combinado, pedindo que eu dissesse que ele estava saindo para a estrada. Então subi para o meu quarto, onde tinha meu próprio telefone, para ligar para ele em privado, já que todos estavam na sala e eu não queria que me ouvissem. Quando eu liguei, meu coração começou a bater forte ao ouvir sua voz. Ele não estava mais calmo como da primeira vez que ligou. Agora sua voz tremia, como se estivesse chorando, e eu percebia seu medo só de ouvi-lo. Finalmente você ligou. Acabou o crédito e não tenho a quem pedir ajuda. Estou no meio do mato, há coisas ao meu redor, não sei o que são. Não tem forma de animal, mas também não de pessoas. Mal consigo vê-las, mas ouço suas respirações tão intensas e vejo seus olhos me observando. Por favor, me ajude a sair daqui, disse ele com a voz embargada. Eu entrei em pânico e não sabia o que fazer. Perguntei várias vezes o que ele estava vendo. Pedi para descrever as coisas ao seu redor, mas ele não conseguia. Ele não parava de chorar e me pedir ajuda, dizendo que não eram pessoas, mas também não animais, que não tinham nenhuma das duas formas. Ou melhor, que pareciam ser humanoides. Eu, ainda sem perceber o que estava acontecendo e tremendo de medo, corri para baixo e peguei o telefone da sala. Coloquei meu irmão no viva voz e contei rapidamente aos meus pais o que estava acontecendo.
Meu irmão mais velho pegou as chaves do carro e saiu rapidamente para procurá-lo. Nem esperou meu pai ir com ele. Simplesmente partiu em alta velocidade. Meus pais perguntavam onde ele estava exatamente para informar a polícia, mas de repente meu irmão soltou um grito dilacerante que ainda escuto nas minhas noites de pesadelo, e a ligação caiu. Minha mãe arrancou o telefone das minhas mãos e, tremendo, tentou ligar para o celular dele novamente, mas só deu caixa postal. O telefone já estava desligado, eu não conseguia chorar, estava em estado de choque e com os nervos à flor da pele. Minha mãe não parava de chorar e gritar, meu pai tentava consolá-la, enquanto minha cunhada, esposa do meu irmão mais velho, ligava incessantemente para o telefone dele para saber onde ele estava. Mas meu irmão mais velho não atendia às ligações. Estávamos todos nervosos, inclusive meu sobrinho recém-nascido, que não parava de chorar. Minha mãe continuava chorando e gritando, meu pai ligando para a polícia sem saber exatamente o que dizer, e minha cunhada ligando insistentemente para o telefone do meu irmão mais velho. Eu estava petrificada, esperando que meus 2 irmãos entrassem por aquela porta, sãos e salvos, mas nunca aconteceu. Por volta das 3 da manhã, meu irmão mais velho finalmente ligou, dizendo que encontrou o carro do meu irmão. Mas não o encontrava em lugar nenhum. Ele havia entrado na mata com uma lanterna, mas não havia nenhum sinal dele. Minha mãe pediu que ele se colocasse em segurança no carro e esperasse lá pela polícia, pois ele também corria perigo. Meus pais e eu fomos no carro do meu pai até onde meu irmão mais velho estava, aguardando as autoridades. Minha cunhada ficou em casa com o bebê. Quando chegamos, a polícia já estava lá. Lembro-me de que a busca durou dias, com cães farejadores e muitas pessoas das cidades vizinhas se juntando à busca. Até hoje não sabemos nada do meu irmão. Não encontramos nenhum rastro, apenas o carro dele, mas nem mesmo havia pegadas na lama, como se todas as evidências tivessem sido apagadas. Não sabemos dizer o que o levou nem porquê, pois nem mesmo ele, em seus últimos momentos, conseguiu me dizer o que eram aquelas coisas que o cercavam. Mas sei que era algo macabro, aterrorizante, algo que nós, seres humanos, não conhecemos. Algo que se esconde nos montes e bosques ao redor e que nunca se deixa ver, mas que sem dúvida são malignos. Ainda tenho a voz de terror e pânico do meu pobre irmão gravada na minha mente ao ver aquelas coisas. É algo que nunca vou esquecer e só peço que ele esteja descansando em paz e não continue sofrendo, sendo torturado por aquelas coisas macabras. Meu sogro é caminhoneiro há muitos anos, e ele sempre nos conta histórias fascinantes quando vem nos visitar em casa. Uma das histórias que me lembro com mais nitidez é a seguinte. Em uma noite, ele tinha que fazer uma viagem longa. Essas viagens eram longas, mas ele sempre se esforçava para concluí-las no menor tempo possível para voltar para casa mais rapidamente. Ele contou que naquela noite estava muito escuro na estrada e a visibilidade era quase nula. Ele sempre nos dizia que era melhor não sair do caminhão, pois nunca se sabe o que pode estar lá fora, seja animais, pessoas ou até mesmo entidades malignas. No entanto, naquela noite, ele avistou um caminhão parado à distância, o que o intrigou. Ele pensou que poderia ser um colega de trabalho, então decidiu parar e verificar. Ao descer do caminhão, ele se deparou com uma pessoa extremamente assustada. Ele perguntou o que estava acontecendo e o homem disse: "Diga a eles para se afastarem, diga a eles para ficarem em silêncio." Meu sogro, confuso, perguntou com quem o homem estava falando. Logo após, ele também começou a ouvir vozes e lamentos. Nesse momento, ele ficou apavorado. O outro homem gritou para meu sogro: "Está atrás de você." Meu sogro se virou e viu uma figura, como a de uma mulher muito alta e totalmente branca, que brilhava intensamente, mesmo na escuridão. Nesse momento, ele sentiu a necessidade de rezar, apesar de não ser muito religioso. Felizmente, um outro caminhão passou pelo local.
e o motorista parou para ver o que havia acontecido, achando que poderia ter ocorrido um acidente. Esse caminhoneiro também ouviu os lamentos, então foi até o próprio caminhão, pegou uma Bíblia e começou a ler em voz alta. Dizem que os lamentos se tornaram cada vez mais altos e próximos até, incrivelmente, pararem de repente. Foi nesse momento que todos decidiram entrar rapidamente em seus caminhões e continuar a viagem. Minha família compartilhou muitas histórias fascinantes conosco, e esta é uma das que mais me marcou. Boa noite, Silvio e comunidade RD. Meu nome é Júlio e gostaria de relatar um fato que aconteceu comigo, minha mãe e meu irmão durante uma viagem que fizemos há alguns anos, vindo de Tocantins para o interior de Minas Gerais. Foi algo que nos impressionou muito e, mesmo após alguns anos, ainda sentimos arrepios ao lembrar ou contar para conhecidos. Era noite por volta das 20h30 e já estava completamente escuro. Ainda faltavam cerca de 3 horas para chegarmos ao nosso destino, onde visitaríamos a família da minha mãe. Eu estava dirigindo, minha mãe no banco do passageiro e meu irmão no banco de trás, terminando uma tarefa no computador. De repente, minha mãe pediu para diminuir a velocidade, pois viu algo à frente, ao lado da estrada. Reduzi a velocidade e quanto mais nos aproximávamos, percebíamos que era uma mulher. Parecia ser uma idosa, já que suas costas estavam bastante curvadas e ela tinha a mão levantada, como se estivesse pedindo carona. Meu irmão e eu concordamos que ela parecia bastante assustadora e, brincando, dizíamos que talvez fosse um espírito daqueles que supostamente aparecem nas estradas. Não tínhamos ideia do que estávamos dizendo. Minha mãe nos disse para não sermos cruéis, que poderia ser ela naquela situação. E perguntou se gostaríamos que zombassem dela em vez de ajudá-la. Respondemos que não, mas meu irmão perguntou se estávamos pensando em dar carona para ela. Minha mãe não respondeu a ele, mas me pediu para parar e ver do que ela precisava. Mesmo que não me desse boa impressão, obedeci para satisfazê-la. Estacionei ao lado da senhora e minha mãe perguntou se ela precisava de ajuda. A senhora, já idosa, respondeu que só precisava de uma carona para casa, que estava muito perto dali, mencionando que o marido a esperava e ela queria chegar em casa com ele. Minha mãe olhou para mim, mas eu fiz um gesto como quem diz, de jeito nenhum. Ela, é claro, não me ouviu e disse para a senhora entrar no banco de trás e nos guiar até lá. Vi pelo retrovisor a expressão de desagrado no rosto do meu irmão, que estava muito incomodado, já que teria que ir no banco de trás com a senhora. Apesar de parecer indefesa por sua idade avançada, ela emitia uma vibração estranha. Além disso, era estranho vê-la sozinha naquelas horas na estrada. Enfim, a senhora entrou no carro e fechou a porta. No trajeto, minha mãe tentou fazer algumas perguntas, como por que ela estava sozinha àquelas horas ou por que estava a pé na estrada. Mas a senhora só respondia, Deus assim quis. Minha mãe desistiu de fazer mais perguntas, percebendo que a senhora não queria responder e não queria incomodá-la, mas fomos nós que nos sentimos incomodados. Seguimos todo o caminho em silêncio, com aquela senhora assustadora lá atrás. Não consigo imaginar como meu irmão devia estar tenso, pois assim que a senhora entrou no carro, ele fechou o computador e não conseguiu mais se concentrar na tarefa. Alguns minutos depois, a senhora apontou para o lado da estrada e disse que ali era sua casa. Quando olhamos, vimos uma pequena casa de madeira mal iluminada pelas luzes do carro, já que não havia nenhuma luz acesa. Era sombria entre as árvores. Segui por uma estrada de terra que levava até a casa e finalmente chegamos lá. Minha mãe perguntou se ela ou o marido precisavam de algo, preocupada com o fato de viverem sozinhos em um lugar tão isolado e escuro. A senhora apenas respondeu que não, agradeceu e desceu do carro. Vimos ela entrar naquela pequena cabana de madeira. Imediatamente dei meia volta para irmos embora, pois juro que senti algo muito estranho o tempo todo, desde que a senhora entrou no carro até sair.
Meu irmão reclamou com minha mãe por ter feito aquilo, pois ele estava apavorado no banco de trás com ela. Minha mãe o repreendeu, dizendo para não ser tão cruel, que era apenas uma pobre idosa em uma situação muito difícil, e pediu para ele parar de reclamar. Optamos por não comentar mais nada a respeito. Chegamos a uma cidadezinha e os dias transcorreram normalmente. Chegou o dia de voltarmos para nossa cidade em Tocantins. As férias haviam acabado e era hora de retornar. Lembro que um dia antes de partirmos, minha mãe foi ao supermercado com minha tia para comprar mantimentos para a senhora da estrada, já que minha mãe é muito generosa com pessoas necessitadas. Durante as férias, aquela pobre senhora não saiu da mente dela. Saímos de nossa estadia por volta das 17 horas. E por volta das 20 horas já estávamos prestes a chegar na casa daquela senhora. Mas ao passarmos pelo local exato, percebemos que a cabana de madeira não estava mais lá. Havia apenas o mesmo caminho de terra que levava até ela, mas não havia sinal da casa, o que nos pareceu extremamente estranho. Minha mãe pediu para seguir pelo caminho, pois talvez não conseguíssemos ver devido à escuridão. Era óbvio que a casa não estava mais lá, mas obedeci e segui o caminho em direção ao monte. Quando chegamos ao local onde supostamente a casa deveria estar, havia apenas uma cruz. Senti arrepios pelo corpo todo. Minha mãe, sem dizer nada, desceu do carro e caminhou até a cruz, abaixando-se para ler. Em poucos segundos, ela voltou para o carro e meu irmão perguntou se não era o túmulo daquela senhora. Ela respondeu que tinha escrito o nome de um homem, então não sabíamos o que estava acontecendo. Minha mãe ficou preocupada com aquela senhora, mas era óbvio que ali não havia nenhuma casa. Pediu para eu parar em um armazém adiante, querendo descer para perguntar se conheciam a senhora, pois realmente queria ter certeza de que estava tudo bem com ela. Então fomos e estacionei em um armazém. Minha mãe desceu comigo para perguntar sobre a senhora, mas o que nos disseram nos deixou arrepiados. Era um casal de idosos por volta dos 70 anos cuidando do local. Depois de minha mãe perguntar e contar tudo o que aconteceu, eles se viraram para nós muito confusos. O senhor nos disse que o casal que vivia naquela cabana tinha falecido 2 anos atrás, e a casa foi demolida quase imediatamente após a morte deles. Minha mãe exclamou que não podia ser possível e perguntou como eles haviam falecido. A senhora começou a nos contar que eram 2 anões que moravam ali sozinhos há muitos anos, pois não tinham filhos nem ninguém que cuidasse deles. A senhora todos os dias ia até a cidade vender artesanatos, pois o marido estava muito doente e não podia se levantar da cama. Mas um dia, um acidente a vitimou fatalmente quando voltava para casa. O marido ficou sozinho e, embora tentassem ajudá-lo, ele também faleceu dias depois. Muitos diziam que foi de tristeza. Minha mãe começou a chorar, pediu desculpas ao casal, mas eles gentilmente disseram para não se preocupar, que ela não era a única que tinha visto aquela senhora na estrada. Contaram que até mesmo eles a viram passar a noite em frente à loja, mas apenas fechavam as portas até ela passar, pedindo por seu descanso, sabendo que a senhora ainda estava perdida, procurando o caminho de casa com o marido, e que nem sequer sabia o que lhe aconteceu. Saímos de lá mais tristes do que assustados. No entanto, quando contei para meu irmão, ele ficou muito assustado e não podia acreditar, pois ele havia estado ao lado de um fantasma. Sei que parece absurdo, algo que eu não teria acreditado se não tivesse vivido, mas isso não é para ser encarado como uma brincadeira. As estradas estão cheias de almas que, infelizmente, não sabem que já não estão no plano terreno. Almas que buscam o caminho de volta para casa. Mas também tenho certeza de que há coisas muito malignas nas estradas durante a noite. Boa noite.
contar o que tem acontecido comigo e até hoje é algo que continua acontecendo aqui. Há 8 anos moro na mesma casa, alugada por conta da comodidade e proximidade da família da minha esposa. Naquela época, um dos meus filhos tinha 8 anos e dormia em um quarto sozinho, sendo filho único naquela ocasião. O estranho era que, às vezes, durante a noite ele acordava e vinha para o nosso quarto dizendo que via alguém o observando. Sempre apontava para um canto do quarto onde dizia ver algo. Eu nunca vi nada, mas achava estranho que fosse tão frequente ele acordar entre as 3 e 4 da manhã. Uma amiga certa vez perguntou à minha esposa se havia mais alguém na casa, ao que ela respondeu que não, que só estavam ela e a criança. Nesse momento, essa amiga ficou impressionada, pois afirmava ver outra pessoa passando do jardim em direção à porta dos fundos, seguindo nosso filho. Minha esposa pediu que a acompanhasse para verificar a casa, mas obviamente não encontraram nada. Essas situações foram as primeiras de muitas que se seguiram. 2 anos depois, minha esposa comprou um cachorro que logo começou a se comportar de forma estranha, latindo todos os dias por volta das 3 da manhã. Quando eu ia verificar, ele sempre estava olhando para o mesmo canto superior direito do quarto, onde anos antes meu filho dizia ver algo. O cachorro ficava agitado, como se houvesse alguém ali, levando às vezes mais de 30 minutos para acalmá-lo. Não era só nesse lugar, o comportamento se repetia no meu armário, onde as calças ficavam penduradas. O cachorro se agachava como se estivesse procurando algo e latia e rosnava. Em um dia à tarde estava na sala e de repente ouvi um barulho vindo de uma porta de madeira que tenho nos fundos. Levantei, abri a porta e vasculhei a casa, mas não encontrei ninguém. Contamos a uma tia da minha esposa o que estava acontecendo na casa e ela nos recomendou fazer uma oração e queimá-la com copal e palma benzida. Além disso, deveríamos aspergir água benta e colocar cruzes de palma benzida em todas as portas. Sabíamos as orações básicas, o Pai Nosso e a Ave Maria, e foi com isso que começamos. Começamos pela sala, depois a cozinha, e ao passar pelo quarto da criança, onde ele dizia ver algo, ao que foi feito um redemoinho enorme de fumaça, como se houvesse vento, enquanto rezávamos e aspergíamos a água benta. Aos poucos o redemoinho parou e desapareceu por completo. A mesma situação aconteceu no armário, onde estavam as calças. Terminamos todo esse ritual na casa e, como num passe de mágica, o cachorro parou de latir à noite. Mas isso durou apenas alguns meses, pois novamente começamos a ouvir mais barulhos na casa. Às vezes ouvíamos como se jogassem bolinhas no teto, além de baterem nas portas, que também se abriam sozinhas. Eu nunca vi nada, mas já ouvi muitas coisas, inclusive novamente na porta do meu quarto. Lembro-me que uma vez a fechadura estragou e ficou presa, e por isso não girava a maçaneta para abrir. Certa vez, estando deitado, acordei e ouvi como a maçaneta girou. Nesse momento, levantei para ver o que estava acontecendo, e a porta se abriu sozinha e bateu na parede, o que era impossível porque estava presa. Saí para verificar, mas não encontrei ninguém. Há quase 2 anos, minha esposa estava grávida, e começaram a ocorrer mais situações, mas dessa vez, contra ela. O primeiro foi ouvir um sussurro ou sentir uma respiração muito perto de seu ouvido. Ela gritou e correu para o quarto. Depois disso, começaram a bater nas portas da casa, algo ao qual já estávamos acostumados. Mas uma noite, estando ela dormindo com 6 meses de gravidez, senti como se ela tivesse sido puxada da cama, como se tivesse sido movida bruscamente. Acordamos imediatamente e ela me disse que alguém tinha puxado a perna dela e a arrastado para baixo. Levantei rapidamente e revistei a casa, mas não encontrei nada. Obviamente não conseguimos dormir naquela madrugada por medo. Quando o bebê nasceu, estava tudo indo bem, tudo normal. Mas às vezes, quando dormia 1 ou 2 horas no máximo, acordava chorando como se algo tivesse acontecido.
Quando íamos vê-lo, estava sempre em uma posição diferente, como se tivesse se movido sozinho, o que não é comum em bebês recém-nascidos. Pensamos que era algo normal e assim passaram os meses. Ele conseguiu engatinhar e adivinhe para onde ele ia. Sempre o encontrávamos sentado olhando para o armário. Balbuciava como se estivesse conversando com alguém que estava debaixo das calças, inclusive se abaixava para olhar mais além. É claro que o tirávamos de lá e o levávamos para longe. Depois ele ia para o quarto do irmão e fazia a mesma coisa, gritando e apontando para o mesmo canto onde o irmão dizia ver algo. Assim foram os meses, até que um dia, brincando na sala, e de repente começou a balbuciar e apontar, ficando zangado e como se algo o assustasse, começou a chorar. Foi estranho vê-lo passar de estar brincando e falando com alguém para ser assustado. É claro que o consolamos e o tiramos de lá. Passaram meses e a situação continuava a mesma. Balbuciava, apontava para o quarto do irmão, para o armário e agora para um novo canto, o nosso quarto. Passava muito tempo balbuciando, gritando e apontando para o mesmo canto. Certa noite, enquanto dormia, com 6 ou 7 meses, acordou chorando muito, como se tivesse caído. Quando fomos ver, a porta estava aberta, embora eu a tivesse trancado. Eu tirei o bebê do berço e encontrei hematomas nos braços, marcas de dedos. Por isso, o batizamos urgentemente e foi assim que pararam de perturbá-lo. Atualmente ainda ouvimos barulhos estranhos, mas não damos importância. Durante esses 8 anos morando na mesma casa, pesquisamos se algo havia acontecido, já que os proprietários são extremamente católicos. Nós também somos crentes, mas a dona da casa nos disse que no quarto da criança faleceu sua sogra. Nós acreditamos que esse pode ser o motivo. Pessoalmente, não sou uma pessoa medrosa e tento buscar lógica para tudo o que aconteceu. Às vezes atribuo a situação ao vento, mas há outras para as quais não encontrei respostas. Meses atrás, comecei a trabalhar em uma cafeteria. Quando sentia fome, era fácil para mim tomar uma xícara de café, não importava a hora. Isso se tornou um problema. Cheguei ao ponto de não conseguir dormir à noite, minha mente sempre alerta, sem perceber que o café era a causa. Eu morava em uma pequena casa alugada, apenas eu e meu gato. Certa vez, por volta da 1h30 da madrugada, assisti a TV enquanto meu gato dormia ao meu lado. Na manhã seguinte, eu precisava ir trabalhar e já estava pronta para dormir. Então, naquela noite, comecei a sentir um peso repentino. Eu estava deitada na cama, com o cotovelo apoiado em um travesseiro e a mão no rosto, quando comecei a ficar imobilizada e adormeci nessa posição. Foi então que percebi a porta se abrindo lentamente. Eu só conseguia mover os olhos, e meu gato desceu da cama como se estivesse indo cumprimentar alguém, o que me assustou, pois a porta se abria devagar, mas não havia ninguém à vista. Meu gato olhava fixamente para cima, como se visse alguém. De repente a TV desligou, me deixando completamente no escuro e incapaz de me mover. Em seguida meu gato saiu correndo ou miando, como se estivesse se comunicando com alguém. Assim que ele desapareceu, a luz da TV voltou. Depois ele retornou subindo na cama. Ele miava perto do meu rosto como se me chamasse para ver algo. Eu estava desesperada, me sentindo presa no meu próprio corpo. Após 1 minuto desse estado, finalmente consegui piscar e mexer os dedos dos pés, escapando da paralisia do sono ou do que quer que fosse que estava acontecendo. Imediatamente fui para a cozinha. Senti a necessidade de ir atrás do meu gato. Tenho certeza de que ele queria que eu visse algo lá. Ele desceu da cama e me seguiu. Foi então que percebi a porta da entrada totalmente aberta e lembrei que eu mesmo a deixei sem trancar, esquecendo de fazê-lo por estar tão cansada, mental e fisicamente. Compreendi que se não tivesse acontecido aquilo, teria ficado com a porta aberta, talvez até o amanhecer, o que seria extremamente perigoso, já que minha casa ficava de frente para uma rua movimentada em um bairro perigoso. Tudo era visível de fora para dentro por conta das cortinas transparentes.
A partir desse momento, larguei o café e tenho dormido muito melhor. Não tive mais paralisia do sono desde então. Isso aconteceu em 2011. Minha esposa e eu estávamos recém-casados e, como todo casal que está começando, estávamos animados procurando um lugar para viver. Depois de muita procura, encontramos uma casa em uma área muito conveniente, próxima aos meus 2 empregos. Era uma casa pequena nos fundos de uma maior, um lugar um tanto sombrio e assustador, mas nos agradou. Quando nossos amigos nos visitavam, comentavam sentir uma vibe estranha e mais de um deles viu coisas estranhas, como uma criança se assomando pela janela e sombras no telhado. Na cobertura da casa, havia um quarto de tijolos que os donos usavam como depósito diretamente sobre o quarto principal. Um dia, de repente, começamos a ouvir barulhos vindos desse local. Durante o dia não havia problema em subir e verificar, mas à noite o medo nos paralisava, e após um tempo os barulhos cessavam. No meio de outubro daquele ano, as coisas mudaram completamente. O ambiente ficou pesado, minha esposa e eu começamos a brigar por tudo, nos distanciamos como casal e as coisas não iam bem em vários aspectos. Um dia, quando saí para o trabalho e ainda não havia amanhecido, ao fechar a porta principal, senti um arrepio horrível e claramente vi uma mulher com blusa preta e saia cinza olhando fixamente para mim. O medo me paralisou e pude vê-la se afastar e desaparecer repentinamente. Juro que o medo foi tanto que nem fui trabalhar de tanto susto. Imediatamente contei para minha esposa e ela me disse que também havia com frequência, exatamente como descrevi. Dias depois, decidimos ir até a igreja. Pensamos que seria o mais apropriado. Depois da missa em um domingo, voltamos para casa e tudo estava como antes. Estávamos felizes e unidos novamente. Mas o pior aconteceu em uma noite, por volta das 4 da manhã. Minha esposa começou a me sacudir bruscamente para acordar. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela apontou para o pé da cama. E quando olhei, lá estava aquela mulher nos encarando. O pior era que não estava sozinha. Estava abraçando uma criança em pé na nossa cama. Passaram-se segundos que pareciam horas até que aquela mulher e a criança viraram e saíram. Juro que ouvimos cada passo deles até desaparecerem. Depois disso, decidimos que precisávamos sair de lá. Atualmente, passo por essa casa quase todos os dias e isso me intriga quando volto. Fiquei sabendo que os inquilinos mal alugam a casa e fogem logo em seguida, pouco tempo depois. Há 8 anos deixei o meu país em busca de melhores oportunidades nos Estados Unidos. Graças à ajuda de um primo, consegui trabalho como empregada doméstica para um jovem casal no estado de New Hampshire. Minha primeira impressão ao chegar na casa foi impactante. Era uma bela e antiga mansão de grande porte. No entanto, apesar de sua beleza, ela emanava um ambiente inquietante que me arrepiou desde o primeiro momento. Durante as primeiras semanas, enquanto limpava um dos corredores do segundo piso, ouvi passos e portas que se fechavam sem explicação. Intrigada, parei o que estava fazendo e fui em direção ao som, mas quando cheguei, tudo estava calmo e em silêncio. Às vezes, uma inexplicável sensação de medo se apossava de mim, mas eu precisava continuar trabalhando. Certo dia, os donos da casa saíram para um passeio e aproveitei para limpar as escadas que ligavam a cozinha ao andar de cima. Enquanto estava limpando, comecei a ouvir murmúrios infantis e risadas sinistras vindas da cozinha. Optei por ignorá-los e continuar meu trabalho. De repente senti uma presença atrás de mim, como se alguém estivesse respirando no meu pescoço. Ao me virar, encontrei uma criança a 3 degraus de distância, mas seu rosto estava desfigurado. E o mais aterrador era a ausência de pés. Meu próximo registro foi rolar escada abaixo, desmaiando.
Quando acordei, já era noite. Decidi contar aos meus empregadores o que tinha presenciado. Eles trocaram olhares preocupados, mas decidiram manter silêncio. No dia seguinte, me deram um cheque considerável e pediram discrição sobre o assunto. Além disso, me recomendaram para um novo emprego como encarregada de limpeza nas instalações de um dos amigos deles. Não sei ao certo o que acontecia naquela casa, mas aquilo me aterrorizou bastante. Compartilho a história que me ocorreu alguns anos atrás. Sou do sul do Brasil, mas por questões de trabalho me mudei temporariamente para o norte. Estava procurando uma casa para alugar e um bom amigo me ofereceu a dele a um preço muito baixo, embora fosse distante, mas servia para economizar algum dinheiro. Tive que fazer alguns reparos, já que ninguém morava lá há muito tempo. Quando comecei a morar lá, ficava extremamente cansado, sentindo que não rendia no trabalho. Cheguei a faltar 2 dias, pois me sentia realmente fraco. Pensei que fosse normal, dado o peso do meu trabalho, possivelmente desgastado ou algo assim. Certa noite, enquanto estava deitado assistindo TV, ouvi claramente alguém batendo na janela que dava para a rua. Levantei rapidamente, mas não vi ninguém. Alguns dias depois, acordei de madrugada com muita sede e, ao abrir os olhos, virei para a janela e vi algo horrível. Uma figura humana que claramente parecia estar me observando. Assustei-me profundamente e acendi a luz, mas aquilo já havia sumido. Naquela noite, após ver aquilo, não consegui mais dormir. No dia seguinte fui trabalhar, embora muito cansado, mas não podia deixar que isso me afetasse. Nos dias seguintes ainda me sentia muito cansado e a imagem daquela noite havia sido completamente esquecida. Em uma noite, quando eu estava prestes a adormecer, meus olhos abriram de frente para a janela e foi então que vi aquela coisa me encarando novamente. Dessa vez, peguei um crucifixo e comecei a rezar e a orar muito e aquela coisa desapareceu. No dia seguinte, falei com meu amigo para dizer que entregaria sua casa, pois havia encontrado outra. Não mencionei nada sobre o que aconteceu. Me ajudaram a retirar minhas coisas, mas nunca mais voltei, embora tenha esquecido algumas roupas. Estou de volta vivendo no sul, mas lembro frequentemente do que me aconteceu. Jamais esquecerei. Há mais de 20 anos morávamos, minha família e eu, em uma casa alugada no estado de São Paulo. A proprietária já tinha tido diversas famílias morando lá anteriormente. A casa tinha apenas 2 quartos e dormíamos no quarto que dava para a rua. À noite, lembro-me que sempre sentia muito medo e não conseguia dormir. Minha cama ficava ao lado da entrada da cozinha e não tinha uma porta, apenas uma cortina. Recordo que sempre ouvia passos, cadeiras sendo movidas e pratos como se fossem atirados, mas quando olhava não havia nada. Entretanto, o que eu sentia era a sensação de que alguém me observava e em uma ocasião senti claramente mãos no meu pescoço me sufocando. Desesperadamente tentei gritar, mas não conseguia. Na época era apenas uma criança, então consegui me levantar com força e senti como se empurrasse algo ou alguém. Meus pais acordaram imediatamente e, assustado, contei a eles o que havia acontecido. Às vezes, quando saíamos de viagem, meus tios e primos ficavam para dormir na casa. Quando voltávamos, eles nos contavam que ouviam ruídos e viam sombras, e por isso não queriam mais ficar lá durante as noites. Pessoas que moravam há mais tempo naquela rua contaram aos meus pais que naquela casa já haviam ocorrido mortes, e que até mesmo as cerimônias fúnebres eram realizadas ali. Todos nós pensamos que talvez fosse por isso que aconteciam coisas estranhas naquela casa,